Muito boa tarde para você. Começa agora o Boletim Legislativo com as notícias da Câmara e da nossa cidade. E na edição de hoje vamos falar sobre a campanha Agosto Dourado, de incentivo ao aleitamento materno, que traz inúmeros benefícios, tanto para as mães como para os bebês. E você já ouviu falar em desinfluência digital? Um movimento que ganha força nas redes sociais e que pretende desestimular o excesso de consumo. E por falar nisso, especialistas falam sobre o risco dos vídeos em looping infinito das plataformas digitais. Tem ainda as vagas de emprego e a previsão do tempo. E a gente começa com informação do Legislativo. Durante sessão solene, a escola professora Ana Cândida recebeu da Câmara a medalha Cassiano Ricardo. Isso em reconhecimento ao trabalho realizado pela instituição de ensino. Na mesma cerimônia, também foi entregue ao professor Tassiano Moreira o título de cidadão joseense. Em cerimônia realizada no plenário da Câmara, foram concedidas duas homenagens durante sessão solene. A primeira, a Medalha de Mérito Legislativo à Escola Estadual Professora Ana Cândida de Barros Molina. A honraria é destinada a entidades que se destacam por seus serviços prestados à comunidade joseense. A solenidade foi embalada por muita música, interpretadas por alunos da instituição de ensino. A segunda homenagem da noite foi a medalha de cidadão joseense concedida ao professor Tassiano Moreira Gonçalves. Nascido em São José do Rio Preto, o professor de biologia se mudou para São José dos Campos com a família aos 25 anos. Depois de atuar em diversas escolas da região, há 5 anos ele se tornou diretor da Escola Estadual Professora Ana Cândida de Barros Molina. Durante sua fala, ele dedicou a honraria recebida aos professores e alunos. Esta medalha também é de você, mestre, você, professor, para os milhares de professores que transformam as vidas de milhões de estudantes pelo Brasil com uma caneta e um lápis e que doam suas vidas para transformar a vida de milhões de estudantes. Isso é para vocês, professores, os verdadeiros mestres. E a vocês, estudantes, que escolhem e decidem transformar suas vidas por meio da ferramenta mais poderosa que é o conhecimento. Parabéns por escolherem fazer valer a pena, porque o sonho, como foi dito por esta mesa, o sonho que se sonha só é apenas sonho que se sonha só. Durante esse mês, a campanha Agosto Dourado promove ações para estimular a amamentação. E os benefícios já estão mais que comprovados, né? Bebês que são amamentados têm menos risco de desenvolver infecções respiratórias, alergias, hipertensão, diabetes e também obesidade. Já as mulheres que amamentam reduzem as chances de ter hemorragia no pós-parto e previnem tumores nas mamas, nos ovários, no colo do útero, isso tudo no futuro. Isso sem falar no vínculo que a amamentação favorece entre mães e filhos. Um toque de carinho e conexão. É isso que a Ana sente ao amamentar a pequena Annalise, que é a primeira filha. Desde pequenininha, ela dava a mãozinha dela para mim, segurava minha mãozinha, fazia carinho. Então, é um momento muito importante. É um conforto para ela, né? Então, vai muito além de só nutrir o bebê. É um momento muito especial. A Annalise ainda nem imagina que o leite da mamãe vai fazer toda a diferença no desenvolvimento dela. Estudos mostram que bebês que são amamentados têm menos chances de desenvolver alergias, diabetes, obesidade e hipertensão.
e os benefícios se estendem ao longo da vida. A longo prazo, a gente tem outros benefícios além das doenças, né? A gente sabe que crianças que são amamentadas têm melhor desempenho escolar, às vezes até QI mais elevado do que as outras crianças, ficam menos doentes, né? Então, a longo prazo, a gente também tem aí coisas que a gente traz lá de trás de quando ainda era bebê. Com o intuito de orientar e conscientizar as mães sobre a importância da amamentação, a Organização Mundial da Saúde instituiu a campanha Agosto Dourado, uma maneira de lembrar que o leite materno é um alimento de ouro. A OMS recomenda que os bebês sejam alimentados exclusivamente com leite materno até os 6 meses de vida. Esse era o planejamento da Evelyn, assim que descobriu a gravidez das gêmeas. Mas ela teve complicações após o parto e não conseguiu amamentar. A frustração pegou a analista de surpresa. Perto delas completarem um mês quase, elas ficaram, uma ficou 9 dias na UTI, a outra ficou 3, depois a gente veio para casa, e quando estava faltando 4 dias para elas completarem um mês, eu tive sepse, que é uma infecção generalizada, e tive que ficar na UTI e tomar medicações, antibióticos, essas coisas, e aí eu realmente, depois que eu voltei, eu não pude mais amamentar. Mesmo sem o aleitamento, as filhas Manuela e Isabela crescem com saúde. Hoje, com 3 meses, estão fortes e saudáveis. Estão super bem, já estão cada uma com um pouquinho mais de 5 quilos. São super saudáveis, até hoje a gente não teve problema nenhum com elas, de febre, nada. Nem na vacinazinha delas de 2 meses elas tiveram alguma coisa, não tiveram nada também. Então elas estão muito saudáveis, graças a Deus. E isso deixa a gente aliviado. A pediatra esclarece que mulheres que encontram dificuldades precisam ser acolhidas, mas ela destaca que em condições normais, amamentar não deve ser uma opção e sim uma prioridade. A médica conforta que o laço entre mães e filhos se constrói de diferentes formas e que o amor supera todas as barreiras. Elas são tão mães quanto outras mães que não amamentam e que existem muitas outras formas de vínculo e cuidado com os próprios filhos. Então, cuidar da alimentação das crianças, evitar o uso de telas, brincar ao ar livre, cuidar do sono, da rotina, porque isso também, pegar no colo gostosinho, abraçar e beijar, porque a gente às vezes precisa lidar com realidades diferentes, E que com certeza elas também são mães maravilhosas e vão ter filhos maravilhosos também. E como vimos na reportagem, para muitas mães a amamentação não é possível, mas isso não impede que os bebês recebam leite humano. E quem garante esse alimento tão rico para os recém-nascidos que precisam ficar internados na UTI são mulheres que fazem doações para o banco de leite. Então vamos até lá saber como é que funciona esse trabalho? A repórter Marina Lima é quem conversa com a gente. Tudo bem, Marina? Boa tarde para você. É isso mesmo, boa tarde a todos acompanhando o Boletim Legislativo. O Banco de Leite aqui de São José dos Campos agora conta com 60 litros. O ideal é que o estoque esteja ali com no mínimo 100 litros e a queda de 40% aí é devido à época de férias, de julho, ao inverno. Para falar sobre isso, eu estou aqui com a Ellen Faria, que é a enfermeira responsável pelo Banco de Leite. Tudo bem, Ellen? Explica para a gente por que acontece essa queda, como é que está o estoque agora? A gente teve essa queda em 40%, É um perfil até comum da época, férias de julho, frio. Essas mães também que doam, elas acabam indo viajar, aproveitando os filhos em casa, e aí temos uma queda brusca mesmo. E quem que pode doar para o banco de leite? Toda mulher que amamenta e percebe que além de saciar seu filho, ela ainda tem um pouco de leite, ela pode ser doadora. Nós colhemos o exame e vemos até a saúde dela, se está favorável, tudo certinho, e ela é potencial doadora, sem dúvida. E para doar, como é que a mulher pode fazer? Ela só precisa ligar no 3901-3507, ela faz o cadastro por telefone e nós vamos na casa dela na mesma semana. A gente leva todo o material, orientação e depois a semana seguinte começa a captar esse leite que ela tira de forma congelada, que a gente faz essa captação. Então a gente vai na casa dela, ela não precisa se deslocar, a gente tenta facilitar de todas as formas isso. E qual a importância do estoque do banco de leite ser mantido ali com pelo menos 100 litros? Qual a destinação desse leite?
Então, o destino desse leite é muito valioso, né? Por conta que a gente fornece para a UTI neonatal aqui da região, principalmente do nosso hospital. São bebês prematuros, com alterações mais graves, e eles necessitam desse leite humano para ter melhora no tratamento e até na qualidade de vida no futuro. Então, ele é essencial para a UTI neonatal. Perfeito, Ellen. Muito obrigada pelas informações. Então, reforçando o que a Ellen disse, é importante que as mulheres façam essa doação, entrem em contato com o banco de leite para saber se elas se enquadram no perfil de doação para manter esse estoque em pelo menos 100 litros. De volta ao estúdio. Maravilha, Marina. Importantíssimo trabalho do Banco de Leite aqui de São José. Muito obrigada pelas informações. E olha, se você ficou com alguma dúvida, pode entrar em contato com o Banco de Leite de São José dos Campos pelo telefone 3901-3507. E a gente muda de assunto agora para falar da relação entre empresas e consumidores. Toda segunda-feira, especialistas esclarecem dúvidas do universo jurídico no quadro Seu Direito. Oi, está no ar mais um episódio do quadro Seu Direito, um espaço para esclarecer dúvidas frequentes entre os consumidores. E por falar nisso, um questionamento comum em bares e restaurantes é sobre o pagamento do couvert artístico. Será que os clientes de um estabelecimento que oferece música ao vivo são obrigados a pagar a taxa? E aí, qual é o seu direito? Quando a gente fala sobre essa cobrança, de valores, o que tem que ter como regra? A informação clara e precisa. Então, os bares, restaurantes e ambientes que cobram por esses serviços, eles têm que deixar claro, bem visível logo na entrada, ou então, por exemplo, no cardápio, que vai ter uma apresentação e que essa apresentação vai ser cobrada. Então, tendo essa informação, é obrigatório que o consumidor pague. Agora, se não tiver qualquer informação, não pode ser cobrado esse valor do consumidor, porque é uma prática abusiva. Ele ser repassado um valor que ele nem ao menos tinha conhecimento. E se você está em busca de um emprego, tem oportunidades no posto de atendimento ao trabalhador. Confere as vagas disponíveis nesta segunda-feira na nossa agenda de serviços. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para açougueiro, ajudante de açougueiro, ajudante de eletricista, ajudante de obras, almoxarife, atendente de balcão, atendente de farmácia, atendente de lanchonete, atendente do setor de frios e laticínios, atendente do setor de hortifrutigranjeiros, auxiliar de barman, auxiliar de cozinha, auxiliar de estoque, auxiliar de jardinagem na conservação de vias permanentes, auxiliar de lavanderia, auxiliar de limpeza, auxiliar de linha de produção, auxiliar de manutenção predial, auxiliar de marceneiro, auxiliar de operador de usina de asfalto, auxiliar de topógrafo, balconista de açougue, borracheiro auxiliar, cadista, carpinteiro, confeiteiro, consultor de vendas, copeiro, corretor de imóveis, costureira, cozinheiro, criador de conteúdo digital, eletricista, empacotador, empregado doméstico, encarregado de equipe de conservação de vias permanentes, encarregado de manutenção, engenheiro de produção, enxugador e lavador de veículos, farmacêutico, fiscal de caixa, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, gerente de produção e operações, gradista, instalador fotovoltaico, manobrista, mecânico de manutenção de caminhão a diesel, mecânico de máquinas pesadas, montador de móveis, motorista carreteiro, motorista de caminhão, operador de caixa, operador de escavadeira, operador de extrusora, operador de fresadora, operador de máquinas de construção civil e mineração, operador de niveladora, operador de retroescavadeira, operador de rolo compactador, operador de rolo para impermeabilização,
operador de telemarketing, operador de trator de esteira, operador de tratores diversos, operador de vendas, pedreiro, pintor de edifícios, recepcionista, repositor em supermercados, técnico de laboratório de análises físico-químicas, técnico em planejamento de obras de infraestrutura de estradas, topógrafo e vendedor pracista. Ainda há vagas para pessoa com deficiência no cargo de operador de telemarketing. Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao PAT levando RG, CPF e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. E nos últimos anos, o surgimento de uma nova função ganhou os holofortes e tem ditado comportamento dentro e fora das redes sociais. São os influenciadores digitais, bastante convocados por marcas para divulgar produtos e serviços. Agora, um movimento na direção contrária tem chamado a atenção: a desinfluência digital, uma crítica ao consumo motivado apenas pela propaganda feita por influenciadores. Com certeza você sabe o que é um influenciador digital. Mas e um desinfluenciador? Palavra nova, né? Mas existe. E eu vou te mostrar agora as diferenças entre um e outro. Assim como tem gente por aí, principalmente os famosos, que usam as redes sociais para divulgar produtos e dar dicas de uma vida saudável, tem aqueles que incentivam as pessoas a não se deixarem levar pela vida de mil maravilhas que muitos influenciadores postam. Muitas pessoas, elas esquecem momentaneamente que o que se posta nas redes sociais são apenas uma fatia daquela vida feliz que a pessoa tem. Então, acaba disparando um senso que às vezes é inconsciente, e vem de crenças que são formadas aí lá na primeira infância, de comparação. Minha vida não é boa porque fulano tem isso e eu não tenho. Olha a vida do fulano, olha o casamento dele como é, olha a família dele como é, a minha não é. Em muitos casos, alguns influenciadores podem motivar o uso de alguns produtos que não são o que parecem ser. Podem dar dicas que nem todo mundo é capaz de seguir. E podem incentivar práticas como o consumo por impulso. Aí aparecem os desinfluenciadores, para mostrar o outro lado das redes sociais. Tudo vale uma análise crítica, né? Sempre lembrar quais são os seus valores, o que para você é importante. Esse é o Johnny, lutador de MMA que há 4 anos compartilha a vida dele nas redes sociais. Ele se define como um desinfluenciador. Mas como ele mesmo diz, o intuito das postagens não é impor um estilo de vida, mas sim estimular o pensamento crítico. Na internet, o que a gente mais vê é influenciador falando que tal sim vai te ajudar a emagrecer, um chá milagroso vai te fazer emagrecer, água com limão de manhã vai te fazer emagrecer. E aí eu comecei a brincar com isso, e eu não tinha nenhum nome, eu só deixava meu nome lá mesmo, Johnny, e aí eu fui falando e tentando desinfluenciar as pessoas, né? Aí acabou que durante meus vídeos apareceu um comentário lá, falando assim: "Não, você está me desinfluenciando". Eu falei: então é isso, eu sou um desinfluenciador. Ele deu alguns exemplos disso, como no caso de uma dieta. Marca de suplemento adora vender suplemento, eles trabalham vendendo suplemento. Então você vai acreditar em quem? Na marca de suplemento que fala que coenzima Q10 é boa para você, porque te ajuda a emagrecer, te ajuda a ficar mais forte, te ajuda não sei no quê, ou em mim que não vendo suplemento e falo, tem estudos que comprovam que a coenzima Q10 não serve para nada, não melhora a sua performance, não vai melhorar a sua saúde, não vai melhorar absolutamente nada se você tomar ela de forma externa, entendeu? Então as pessoas ficam: mas a empresa falou que funciona. Eu falei: eu não acho que eles vão falar que funciona, eles estão te vendendo o produto, entendeu? Esse papo de desinfluenciador vem ganhando espaço mesmo. No TikTok, por exemplo, são milhões de publicações com a hashtag. E eles trazem essa reflexão de precisa comprar, você precisa desse produto agora, não dá para esperar, não dá para ser outro talvez. Então eles trazem mesmo essa reflexão. Hoje no TikTok a gente tem mais de 500 milhões de postagens com a hashtag desinfluence-me, em inglês, né? Então tá bombando bastante esse assunto.
Então, quando você desinfluencia, vamos colocar assim, não sei se cabe essa palavra, mas critica um determinado serviço ou produto, de certa forma você vai indicar alguma outra coisa. Então, gera uma credibilidade. Quem está acompanhando aquele desinfluenciador, que ele relata ou critica ou aponta um problema, acaba gerando conexão com quem está vendo e aí gera credibilidade. Desinfluenciador, mas estão influenciando. Então a gente pode chegar a uma conclusão. Praticamente todo mundo com o celular na mão pode ser um influenciador. Até o próprio desinfluenciador. Não importa para quantas pessoas. O importante é se pautar na ética e na responsabilidade. A minha intenção é que você pense, né? Eu quero que você pense, para de fazer as coisas no automático e volta para a realidade. Peraí, não. Então tem alguém falando que a cinta modeladora me ajuda a afinar a cintura e tem alguém falando que não. Quem está falando a verdade? Eu preciso pensar, eu preciso estudar o que está acontecendo ali, tentar achar uma forma de saber a verdade, né? Independente do seu nicho, seja saúde, seja negócio, seja vendas, fale a verdade. Fale daquilo que você trabalha e que você acredita que os seguidores com certeza vão confiar. Ainda falando sobre redes sociais, um recurso bastante usado para engajar a audiência é o looping infinito. Provavelmente você já ficou preso em um vídeo que, assim que termina, recomeça automaticamente. Pode até parecer inocente, mas especialistas alertam sobre os riscos à saúde emocional. Vamos saber os possíveis prejuízos desses recursos? Quem traz as informações para a gente é o Paulo Ricardo. Tudo bem, Paulo? Olá, tudo bem? Uma boa tarde. Boa tarde a todos que acompanham também o Boletim Legislativo. Verdade, quem nunca ficou preso vendo um vídeo engraçado nas redes sociais, compartilhando ele, como se fosse realmente um looping infinito. E essa prática tão comum nos tempos atuais parece ser inofensiva, mas a longo prazo podem trazer riscos à saúde. E quem vai explicar um pouquinho para a gente sobre este assunto é Raquel Cordeiro, ela é psicóloga clínica. Raquel, uma boa tarde. Por que a gente fica tão preso nesses vídeos? Então, esses vídeos, eles têm toda uma construção de 30 segundos, de chamar atenção, de fazer com que você fique alegre, feliz e ache graça, justamente para liberar no seu cérebro endorfinas, dopaminas e serotoninas que agem nesse lugar de recompensa rápida, que são as nossas ondas cerebrais. Isso faz com que a gente cada vez mais queira receber todos esses hormônios, todas essas substâncias, então a gente acaba não saindo desse lugar de ficar vendo, compartilhando e curtindo. E esses estímulos, né, de curtir, compartilhar, eles podem ser semelhantes a uma dependência? Sim, eles são semelhantes no mesmo processo, no lugar que passa no cérebro, eles são semelhantes a processo de dependência química. É tanto que existe a dependência de celular, existe uma síndrome de dependência de tela hoje em dia. Então a gente está estudando bastante até o que pode causar hoje, né, para as pessoas que têm esse costume. Perfeito. E como que a gente, no dia a dia, né, pode notar que essa dependência está atrapalhando a nossa vida? É importante a gente primeiro prestar atenção quanto tempo a gente passa no celular, né, passando esses vídeos e analisando. Depois é importante a gente ver quais são os sites que os aplicativos, né, que a gente mais usa para poder ficar nesse looping, certo? E é legal colocar um alarme para a gente sair daquilo ali e fazer outras atividades que também são prazerosas, que também estimulam os mesmos neurônios, as mesmas substâncias, mas que não causam dependência, como sair com os amigos, ir para a academia, atividades ao ar livre, pegar um sol, vitamina D, tudo isso também é prazeroso, mas você não fica isolado naquele universo. Perfeito. E para os adultos a gente tem autonomia para tomar as decisões, né? E com as crianças, como que os pais podem ter esse controle também? Primeiro lugar, quando a gente fala de criança, a gente está falando de exemplo. Então, para a criança sair do celular, quem tem que sair do celular são os pais.
Então, isso aí já é um grande diferencial. Se o pai estimula a criança a sair, saindo ele também, indo fazer outras atividades, isso faz com que a criança também não tenha essa exposição de tela. Como o cérebro da criança ele não é totalmente desenvolvido e ele demora até, acredite ou não, 25 anos para se desenvolver, essa parte frontal é a parte que a gente controla os nossos impulsos. A criança ela não tem isso desenvolvido, quem tem é o adulto. Então, quem vai ter que dar o limite de tela para a criança é o adulto. E não adianta o adulto chegar para a criança e falar, sai do celular, se ele está no celular. Então, é o adulto que tem que fazer com que a criança saia do celular, estimulando atividades diferentes, para que essa criança tenha prazer de outras formas que não somente no celular com os vídeos. Ou seja, utilizar o celular, mas com responsabilidade. Sempre, para um e para o outro. Perfeito, muito obrigado, Raquel. Então é isso, pessoal. Muita atenção às telas, utilizar aí o celular com responsabilidade. Devolvo para você nos estúdios, um forte abraço. É isso, Paulo, muito obrigada, viu? Um abraço para você também. Vamos conferir agora como é que fica o tempo aqui em São José? Segunda-feira de sol e céu aberto, apesar do tempo frio. A máxima esperada para hoje é de 19 graus e a mínima de 9. Amanhã, terça-feira, o sol aparece entre muitas nuvens, mas há pouca chance de chuva. O dia ainda fica mais frio, com máxima de 16 graus e mínima de 5. E o Boletim Legislativo de hoje termina aqui. Agradeço muito a sua companhia e te convido a seguir as nossas redes sociais. Todo o conteúdo também está disponível no nosso canal do YouTube. Acesse lá, TV Câmara SJC. A gente volta a se encontrar amanhã. Vem aí a Hora do Esporte com o Vieira Júnior e Bruno Castilho. Tchau, tchau.